Muito bem, vamos a mais um vídeo com o tema o Espírito Santo. O que sabemos do mesmo é que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dando-se a entender que Deus é dividido em três numa mesma pessoa, que para mim é uma definição um pouco vaga. Observe bem, Deus sendo a primeira pessoa, nós temos uma referência. Jesus sendo a segunda, temos outra referência, e o Espírito Santo, na verdade, quem é? Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo é outro santo? Com o passar do vídeo eu vou dando minha versão para que você possa tirar a sua conclusão para ver se tem sentido ou não. Porque Paulo de Tarso fez uma referência na Bíblia com a existência de 9 dons espirituais. E a meu ver, esses dons os filhos de Deus podem adquirir, podem desenvolvê-los mesmos. Jesus tinha os dons sem medidas, ou seja, não só os 9 que estão na Bíblia, mas muitos outros que nós nem temos conhecimento. E por causa desses dons, Jesus tinha muitos poderes e fazia os chamados milagres, mas foi interpretado como bruxo ou feiticeiro. E o que é pior, os sacerdotes da época consideravam que tudo aquilo que Jesus fazia era por obra de Beelzebu. Veja bem o que faz a ignorância, esquecendo o que está escrito na Bíblia. Vocês verão os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Não há muita interpretação com relação a essa passagem, mas a meu ver, Jesus intercambiava ou se comunicava com os anjos, espíritos ou almas, que para mim é a mesma coisa. Qual a definição com relação a Espírito Santo na Bíblia? São dons, carisma, a graça, e eu falo a mediunidade, que para mim é a mesma coisa. Observe bem que muitos religiosos falam que todo aquele que se comunicam com os anjos, espíritos ou almas fazem coisa do diabo ou do Satanás. Observe que tudo aquilo que falaram de Jesus na época, hoje falam a mesma coisa com aqueles que têm os dons, porque Jesus também tinha dons. Não esquecendo, ou melhor, esquecendo o que está na Bíblia, o seguinte, em Mateus 12:31. Todo aquele que blasfemar ou pecar contra o Filho do Homem, que é Jesus, esse terá perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Então observe aí os religiosos que realmente estão aí blasfemando contra os dons do Espírito Santo, se estão agindo de maneira correta. Agora diz que na Bíblia ela é contra o Espiritismo. Observe bem que a Bíblia é bem anterior ao Espiritismo. Agora, se está escrito, se é falado que é proibido conversar com os mortos, é uma questão que tem aí duas versões e nós vamos falar cada uma delas. No livro Moisés, o Libertador de Israel, Moisés realmente proibiu o povo de se comunicar com os mortos. Observe bem que ele proibiu o povo. Moisés tinha 70 anciãos, profetas, que também dialogavam ou conversavam com todo aquele que estavam do outro lado desta vida. Como Moisés proibiu o povo, esses foram conversar com ele falando: Moisés, você proibiu o povo de se comunicar com os mortos, mas os seus anciãos profetas continuam agindo da mesma forma. Moisés falou: vocês não sabem o que estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo. Então observe, gente, que essa proibição foi para uma classe de pessoas. Não generalizou a proibição. Porque se fosse assim, Jesus não teria se comunicado com os anjos, espíritos ou almas. Então é fácil entender essa questão. Mas é preciso a pessoa ler, tomar conhecimento do ocorrido.
Para mim, Jesus era médium, os discípulos, apóstolos, profetas e muitos outros. E esses dons não eram só da época de Jesus, nem da época de agora. Por toda a existência da humanidade, sempre existiram pessoas dotadas de dons, pessoas que tinham predisposições para conversar ou dialogar com os que estão do outro lado desta vida. Como é que eu analiso um médium? É como sendo uma mangueira. Nessa mangueira pode passar água limpa ou água impura. Depende da fonte que você ligar esta mangueira. Da mesma forma, todo aquele que tem dom, que tem mediunidade, deve se ligar às coisas do alto, às coisas de Deus, às coisas divinas. É assim que ele está realmente colocando em prática a mediunidade. Porque o objetivo dos dons, gente, é para fazer o bem. Agora, se alguém faz o mal, vai ter que responder depois. Muitas vezes as pessoas vão em determinados lugares onde tem aí manifestação espiritual e realmente às vezes o ocorrido, o que ocorre ali não é uma coisa boa, agradável. Mas a pessoa, como não tem entendimento, sai dali e generaliza. Todo aquele que pode mexer com a parte mediúnica é coisa do diabo ou Satanás. Nós temos que entender que no mundo ou no universo existe o positivo e o negativo. Não é difícil entender por esse ângulo. Agora, vejamos bem. Muita gente condena o espiritismo e a Umbanda, ou fala mal dos dois, sem ter conhecimento de causa. O que significa espiritismo a não ser a ciência que estuda a relação do mundo material com o mundo espiritual, baseado em ciência, filosofia e religião? Não é uma coisa boa? Tem por cunho ou por objetivo a melhoria ou o engrandecimento moral e espiritual do ser humano. Sendo assim, você ainda continuará sendo contra o espiritismo? Não é preciso mudar de religião, gente. Mas se o conceito estiver errado, é bom que se mude. Umbanda significa manifestação do Espírito para a caridade. Todo aquele que recebe a entidade ou o Espírito é para fazer o bem. Esse é o objetivo da Umbanda. Agora, se alguém recebe uma outra entidade para fazer algo negativo, já não é Umbanda. Pode ter outra denominação, menos Umbanda. Então tudo isso, gente, é falta de esclarecimento, é falta de querer realmente saber como que é aquilo que está pensando, o que se está falando. Não é difícil entender a coisa. Então vejamos bem o resumo com relação ao Espírito Santo. Deus é o Pai, a primeira pessoa, para mim. A segunda pessoa são seus filhos, a humanidade inteira. E o Espírito Santo está entre os dois, entre o Pai e o Filho. Mas esse Espírito Santo não é um Espírito Santo em si. São os dons que a pessoa tem para que possa assim se comunicar com o alto e receber a revelação, a mensagem, tudo aquilo que é necessário de Deus à humanidade. Então o Espírito Santo, gente, para mim são os dons. Agora não resta dúvida que todo aquele que tem o dom e é assessorado por um Espírito bom, que faz o bem, que é de Deus e faz a caridade, pode-se falar que é um Espírito Santo que está ali assessorando quem tem o dom. Então esse, gente, é o meu parecer com relação ao Espírito Santo. Você não é obrigado a aceitar, nem mudar de religião, mas se o conceito estiver errado, sempre é bom que se mude, para que possa se atualizar em termos de conceito. Vídeo passado e esperamos nos encontrarmos no próximo.